Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 33. A chave para que todas as coisas possam ser abençoadas na sua vida. Jesus, ao estar falando o sermão da montanha, o sermão do monte, Jesus ele traz orientações profundas para os discípulos. E queridos, não só os discípulos, mas havia uma grande multidão, e essa multidão ela estava preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E eu fico imaginando essa multidão como a multidão hoje. Hoje nós temos muitas pessoas preocupadas com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, preocupadas com o que está acontecendo ao seu redor, preocupadas com a política, pessoas preocupadas. E o que mais nós vemos hoje são consultórios lotados de pessoas ansiosas. Sabia disso? Anteontem, nós tivemos a notícia de uma pessoa que nós conhecemos na infância, lá no interior de Minas Gerais. Ele faleceu de depressão. Eu não sabia que depressão matava nesse nível. O médico disse que ele não tinha nada, nenhum problema físico que justificasse ele estar na UTI. O médico disse, ele simplesmente não quer mais viver. E ele faleceu anteontem, de depressão. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas têm andado muito preocupadas. E, meus queridos, quando nós voltamos para a palavra, é algo que é recorrente. Na época de Jesus era algo que fazia parte. Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas. No contexto daquela época, as pessoas estavam muito preocupadas com a política, o que ia acontecer, o Império Romano dominando tudo, as lutas, muitas coisas. E é interessante que as preocupações são as mesmas: comida e roupa, né? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? E nós somos uma sociedade extremamente consumista. Na época de Jesus, não se consumia como se consome hoje. A nossa geração, essa geração do ano 2000, é a geração que consome muito mais, consome 5, 6 vezes mais do que a geração de 1950. Você imagina? O que nós consumimos hoje é muito mais do que aquela geração. Gente, quando eu era novo, não vou falar pequeno não vou falar novo, não parece, mas é há pouco tempo atrás, a gente tinha uma brincadeira, algumas pessoas devem lembrar, né? Hoje não tinha videogame como tem hoje, mas a gente anotava as palavras, né? Tinha carro, cidade, estado, países, coisas, né? Como era o nome mesmo? É uma coisa parecida com isso. Tá vendo? Não sou eu que não sou velho, não, entendeu? Aí, tudo bem que você dá cabelo branco, né? Mas aí, queridos, quando tinha nome de carro, tinha 20, 30 modelos no máximo de carro. Tinha letra que não tinha carro. Hoje, eu fico, às vezes eu estou andando na rua e eu falo, onde foram parar as Brasílias? Né? O Opala, o Passat. Cadê esses carros? As Belinas, cadê esses carros, gente? A geração mais nova nem sabe que existiam esses carros, né? Não, pastor, que carro é esse? Pois é, mas eram décadas com esses carros, anos com esses modelos. Essa geração, ela troca as coisas muito rápido. Antigamente se trocava pintura de carro, hoje o pessoal troca o carro inteiro. E isso evoluiu para o casamento, evoluiu para o sexo, evoluiu para tudo. Até de sexo. Esses dias eu vi uma reportagem de um cara que já trocou de sexo 3 vezes. Era homem, decidiu ser mulher, e depois não estava satisfeito, voltou a ser homem de novo, e agora está na dúvida do que ele é. Eu falo, rapaz, que geração difícil essa geração. E é uma geração ansiosa. E Jesus, sabendo sobre tudo isso, ele dá a receita para o sucesso na sua vida. Lá em Mateus 6,33, ele disse, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Olha, aqui Jesus está nos convidando para uma atitude. E essa atitude, ela envolve uma busca por algo que é extremamente importante para Jesus, extremamente importante para ele, tanto é que Jesus, ele deu a vida, ele deu o sangue dele, por isso, por esse reino.
para você ver como é importante isso para Jesus. E, queridos, quando ele fala sobre o reino, ele não está falando sobre democracia, ele fala sobre reino. Quando nós estamos falando, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Olha, aqui nós estamos falando de um rei, de um governo extremamente soberano. A palavra de Deus, em momento nenhum, ela fala que no reino de Deus existe democracia. Eu costumo dizer algo que as pessoas às vezes não concordam, mas o reino de Deus, ele não é inclusivo. Ele não é inclusivo, porque o pecado não pode entrar. As pessoas falam, não, pastor, a igreja está aberta para todo mundo. Meu irmão, a igreja está, mas o reino não. No reino tem fronteiras. E para entrar no reino, você tem que ter as credenciais certas. A igreja, as portas estão abertas, você vem como está. Mas para entrar no reino, você tem que ser transformado pela palavra. E às vezes nós não entendemos isso, né? Aí as pessoas elas estão achando que no reino cabe tudo, né? Pode de qualquer jeito, né? Mas não é assim que funciona. Porque para entrar no reino, nós temos que deixar ser transformados pela palavra. Jesus, lá em Mateus 6,21, todo essa contexto, ele diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro não for o reino, se o teu tesouro for o seu trabalho, se o teu tesouro for o seu lazer, se o teu tesouro for o seu emprego, ali está o seu coração. E muitas das vezes nós vemos as pessoas abandonando o reino e colocando o reino em segundo lugar. Querido Jesus, ele diz, mas buscai primeiro. Olha, antes da faculdade, antes do estudo, antes do trabalho, antes da comida, antes da família, primeiro vem o reino. Você pode até falar, pastor, você está radical. Não, não sou eu que sou radical, é a palavra. Porque Jesus aqui, ele não coloca nada na frente do reino. O reino está em primeiro lugar. Você quer ter uma vida abençoada? Eu sei que se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida... Se ele prometeu que se você buscar primeiro ele, tudo vai ser acrescentado, pode ter certeza. Eu lembro que uma vez eu aconselhando uma pessoa, ela chegou para a igreja e aceitou Jesus, e ela veio conversar comigo toda alegre, ela falando, pastor, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro, aí eu, ótimo, mas me fala da sua vida. E ela começou a contar a vida dela, e do namoro que ela tinha, que tinha uma vida sexual ativa com o namorado e tal. Eu falei assim, pois é, mas para servir no reino, seu namorado tem que estar em segundo. O reino é primeiro. E se o reino é primeiro, sexo só com casamento. Mas pastor, se eu fizer isso, ele não casa. Aí ele termina comigo. Eu falei assim, pois é, o que você quer primeiro? O reino ou o seu namorado? Não pode ter dois senhores no coração. Ou tem um senhor, ou não tem nenhum. Ou ele é o senhor, ou ele não é nada. E essa jovem saiu meio triste, né? Eu lembrei do jovem rico. E eu falei, essa daí não volta. Mas passou um tempo, ela voltou e falou, pastor, cheguei para o namorado e abri o jogo. Sexo só quando tiver uma aliança aqui, ó. Aí ele terminou comigo. E, gente, um namoro de mais de 4 anos, um cara muito rico, uma família, 2 famílias muito boas, um cara, seria assim, um cara muito rico, muito bonito, uma pessoa extremamente boa de lidar, mas não queria nada com o evangelho. Aí ela falou, pastor, meu coração está rasgado. Aí eu falei, ainda bem que não foi eu que mandei você terminar, foi Jesus que mandou. Ela falou assim, pastor, mas eu entendi, o reino é primeiro. E 1 mês, 2 meses, aquela jovem na igreja chorava, orava, e eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas passou 3 meses, aquele rapaz chegou para aquela jovem e falou o seguinte, olha, eu quero ficar noivo. Aí ela, mas o sexo só no casamento, você vai ter que conversar com o pastor. E ele veio conversar comigo e ele falou, pastor, agora eu sei que eu posso casar com essa mulher, porque ela tem um princípio e eu quero isso. Fiz o casamento desses jovens, participei do nascimento do primeiro, do segundo, do terceiro filho, uma família extremamente abençoada e próspera, porque alguém entendeu um princípio. Queridos, não tem como negociar quando nós falamos com o reino. Às vezes nós colocamos o nosso trabalho, não, quando eu estiver bem profissionalmente, eu vou botar prioridade no reino. Quando eu estiver bem de saúde, eu ponho o reino em prioridade. Quando eu estiver bem
financeiramente eu vou ser dizimista, quando eu estiver bem, eu vou servir. Nós colocamos algo na frente do reino, sendo que Jesus ele diz o seguinte: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, quando nós falamos sobre o reino, Jesus em diversos momentos ele vai falar sobre o reino, e ele fala que o reino é como um grande tesouro, que quando a pessoa encontra esse grande tesouro, ela faz de tudo para cultivar esse tesouro, ela guarda esse tesouro. Queridos, quando a pessoa encontra Jesus Cristo e descobre quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, Ele se torna prioridade em nós. Ele se torna o Senhor das nossas vidas. Mas muitas das vezes nós colocamos outras coisas e Jesus não é a prioridade. E a verdadeira prioridade em nossa vida não deve ser onde nós vamos conseguir nossa comida, nossas roupas, nosso abrigo. A nossa verdadeira prioridade deve ser buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Aí quando você se pergunta, pastor, o que é o reino? Vamos lá. O reino é a igreja. É interessante que eu levei um tempo para entender esse contexto todo. Por que o reino é a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O reino é Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia diz assim: diziam eles, em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existe algum que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que chegou? A igreja. Segundo, Atos 1, versículo 8. Aí quando eu falo igreja, gente, não é a igreja batista não, é a igreja do Senhor. Ela é muito maior do que uma placa de denominação. É a igreja, é o corpo de Cristo. Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí vamos para Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mateus 16, 18, 19. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Colossenses 1,13. Que nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Queridos, quando Jesus ele estabelece a igreja é o corpo de Cristo. Ele diz: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra o seu corpo. Se você está ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, a porta do inferno, ela que vai sair, ela que vai quebrar diante de você. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando eu entendo quem é o reino e onde eu estou situado, você está no corpo, você está no reino, o inferno não tem poder sobre você. É você que vai lá no inferno saquear, trazer o seu filho de volta das drogas. É você que vai lá no inferno quebrar a porta dos grilhões que o seu marido, que a sua esposa estão. É você que vai lá no inferno saquear aquilo que a enfermidade roubou. É você que tem poder como corpo de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? O poder que está na igreja, o poder de estar no reino, o poder de fazer parte do corpo de Cristo. A palavra diz que nada pode contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que quando nós celebramos a ceia, Jesus disse: fazer isso em memória, porque nós vamos relembrar aquilo que Jesus conquistou. Queridos, Jesus, ele está em todos os lugares, mas ele só vai se manifestar onde é o reino. Sabia disso? Ele está em todo lugar, porque Jesus, ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas, mas ele só se manifesta com poder onde a igreja está. Quando a igreja está ligada, entendendo onde ela está.
Às vezes nós não entendemos o poder que a igreja tem, mas o diabo sabe. Por que que o diabo tem feito de tudo para derrubar a igreja de Cristo? Por que que ele tem feito? Ele descobriu que se matar pastor, se perseguir igreja, ela cresce. O que que ele faz? Ele começou a abrir igreja. Porque é muito mais fácil você implodir do que explodir. Porque quando está de dentro para fora, você implode. Aí nós vemos a igreja sendo implodida com o quê? Fofoca, intriga, murmuração. Quem é que cria esse negócio dentro da igreja, gente? O diabo, ele vai e lança uma sementezinha, aí a pessoa cai. É o orgulho, é soberbo. Por isso que a palavra, ela combate muito certos comportamentos que nós não podemos ter dentro do corpo de Cristo. Se nós pegarmos os mandamentos recíprocos, todos eles falam que nós temos que amar e suportar o irmão. Mas o que que a gente prefere? Não, vou para outro lugar. Tá bom aqui não, vou para outro canto. Aí nós vemos uma migração dentro, não do reino, mas dentro de denominações. Pessoas indo para lá e para cá, sem eira nem beira, e um grupo de desigrejados, pessoas que dizem que podem servir a Deus fora da igreja. Não tem como servir a Deus fora do corpo. Gente, é algo tão importante que Cristo, ele colocou a igreja em primeiro lugar, ele morreu pela igreja. Se ele morreu pela igreja, olha o quão preciosa ela é. Parou para entender a preciosidade da igreja? Jesus morreu foi pela igreja. É algo extremamente precioso a igreja. Não existe nada mais precioso nessa terra. Todo o ouro, toda a prata, todos os diamantes, esmeraldas, joias, nada se compara ao valor da igreja. É por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você consegue ver como a igreja ela é importante? Não tem como servir a Deus fora da igreja. Não tem como você adorar fora da igreja. Não tem como você agradar a Deus fora da igreja, porque a igreja é a coisa mais importante para Jesus. Mas pastor, ela é cheia de bel. É mesmo. Mas é por isso que ela é interessante. Porque se todo mundo aqui estivesse preparado, a gente ia subir na hora. A carruagem ia passar e levar igual Elias, igual Enoque. Mas é porque nós estamos sendo aperfeiçoados em processo de santificação. Meu irmão, é você que ajuda o irmão a santificar. Quando você busca primeiro o reino e a justiça, você está buscando a justiça de Deus. Não é a nossa justiça. Se alguém te injustiçar, não é você que faz a justiça. Quem faz a justiça? É Deus. Quem vai tratar e cuidar? É Deus. Porque a igreja é dele. Então não sou eu, não é você que vai tentar fazer com que a igreja seja perfeita, mas a igreja vai ser aperfeiçoada através de nós. As nossas vidas, elas têm que ser usadas justamente para isso. E muitas das vezes, Deus vai usar a sua vida para tratar a vida do irmão. Aquele irmão que é enjoado, é você que vai ajudar a consertar ele. Aquele irmão que vive na carnalidade, é você que vai ajudar a tratar ele. Nós somos o mover de Deus dentro da igreja. Amém? Você consegue entender isso? O poder que você tem quando você está ligado na igreja. Nós exortamos em amor. Tem gente que você vai exortar e vai virar a cara para você. Mas o que que nós fazemos? Ele virou, você vira também, né? Não, você tem que fazer o oposto, tem que ir atrás, né? Jesus falou, você tem que dar outra face, né? Ah, pastor, não dou não, eu sou colérico. Eu sou pavio curto. Aprenda uma coisa, quem tem pavio curto não entra no céu. Porque para entrar no céu, você não deve ter nem pavio. Você tem que ser longânimo. O que é longânimo? É alguém que não se estressa, que não se soberbece, alguém que não se afronta. Afronta para você é café da manhã. Né? Porque Jesus disse, quando perguntaram para Jesus, olha, eu queria estar à direita, queria estar à esquerda do reino. Ele falou assim, isso não compete a mim. Eu vim para salvar. Agora entrar no reino é esforço. E tem gente que não se esforça. Troca de igreja igual troca de roupa. Né? Não, surgiu uma igreja ali, o pastor tem um telão massa, um som legal, as paredes estão top.
E uma pessoa falou comigo o seguinte: pastor, eu vou para a igreja agora, eu vou ficar quietinho, entro, assisto o culto e vou embora. Isso não é ser igreja. Isso aí é o teatro. Vai no teatro, vai no cinema. É a mesma coisa. Ser igreja é participar do BO da igreja. É sentir adrenalina dentro da igreja, igual os irmãos. Imagina, 24 horas dentro do ônibus, juntos, para comer. Ô, gente, feijão dá gases. Dá ou não dá? Ou tinha ou não tinha gente dentro do ônibus? Você tem que suportar o irmão. Não é suportar, né, Gabriel? Não tem que suportar, né? É assim que funciona. Roncando, igual um trator, parece que tinha 3 motores dentro do ônibus, né? Mas, gente, isso é igreja. É conhecer um, conhecer o outro, suportar um ao outro. Olha, em Atos 28, a palavra diz: olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha a preciosidade da igreja. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A igreja é importante. Onde colocamos a igreja em nossas decisões? Olha, primeiro, lembramos dela quando chega a hora de reunir com os santos. Em Hebreus 10:25, a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Qual a prioridade da sua vida? Tem gente que, pastor, hoje tem jogo, aí não vem no culto. Mas tem um filme legal hoje, não vem no culto. Eu estou cansado, não vem no culto. Eu tenho uma atividade da escola para fazer, não vem no culto. Qual é a prioridade que você coloca? Você consegue entender isso? Aquilo que você prioriza é o que te governa. Se a sua prioridade é a sua diversão, tem gente que vai para o inferno por causa do Flamengo. Sabia disso? O Cruzeiro está perdendo sempre, então o pessoal nem assiste mesmo. Mas tem gente que deixa de vir no culto por causa do futebol. Tem jogo, não posso perder. Futebol, ver 22 homens correndo atrás de uma bola, eu não sei que legal é isso, mas o cara não vem no culto. Poxa, pastor, o culto da igreja podia ser outro horário para poder fazer a casadinha, futebol com o culto. Aí a prioridade não é o reino. A prioridade é o quê? É a sua diversão. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu coração está no seu trabalho, o seu trabalho é o seu tesouro. Se o seu coração está no reino, e fazer a excelência, gente, nós temos a igreja, fazer a excelência na igreja. Às vezes as pessoas, hoje pelo menos nós tivemos um café excelente. Nossa, muita comida. Eu falei, cara, o pessoal hoje caprichou. Excelência. Que vamos fazer o louvor, excelência, não é chegar e fazer qualquer coisa, não. Está no discipulado, excelência. Tudo que nós vamos fazer para a igreja, que é o corpo de Cristo, tem que ser na excelência. Porque a palavra diz, buscai primeiro. Por que as outras coisas não estão sendo acrescentadas na vida de muitas pessoas? Porque o reino não tem sido prioridade. Sabia disso? Não está. O marido é prioridade. Aí a igreja fica em segundo. A esposa é prioridade, a igreja fica em segundo. Os filhos são prioridade, a igreja fica em segundo. Pastor, então eu vou largar a minha família? Não, não é isso. O que Jesus está falando, busca primeiro e o resto eu vou consertar. É a Bíblia que está falando. Jesus, ele mentiu alguma vez? A palavra de Deus alguma vez mentiu? Alguma promessa, porque o diabo fala assim, pastor está falando para você largar tudo e ficar dentro da igreja. Não é isso. O que a palavra está dizendo, ela é muito clara, e a palavra de Deus, ela não mente. Se você buscar, se a prioridade for as coisas de Deus na sua vida, a roupa, a comida, a sua família, ele vai fazer. Ele vai fazer e ele vai cuidar de tudo, de todos os detalhes. Olha, nós nos lembramos da igreja quando chega a hora de dar, conforme fomos prosperando. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2.
Eu não sou de falar muito em oferta, em dízimo na igreja, porque nós entendemos que é algo que é conversão, não é algo que é apelação. Nós não acreditamos na apelação e eu não acredito em troca, mas eu acredito num Deus que honra e abençoa aqueles que põem Ele como prioridade. Em 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo diz: quando a coleta para os santos, façam também como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Nos lembramos da igreja na hora do dízimo e da oferta? Olha, nossa igreja, ela faz coisa que poucas igrejas conseguem. Nós fazemos o Reviva de graça. Já são mais de 10 anos, 15 anos, 13 anos, nós fazemos o Reviva, nunca cobramos. Pensa, quantos retiros? Cada retiro, uma média de 80 a 100 pessoas participando. Ônibus, locação de sítio, comida, tudo de graça. Pastor, por que a igreja faz isso? Porque tem pessoas que dizimam e ofertam. Nós mantemos missionários no sertão do Brasil. São mais de 23 mil reais todo mês. Carro, combustível, aluguel, salário, INSS. Como a igreja consegue fazer isso? Porque existe empresário que entendeu e investe na obra. Eu queria que você também recebesse essa prosperidade na sua vida, como essas pessoas recebem. Olha, nós fazemos alguns eventos no Brasil, eu participo de um grupo que faz a Fermata. Deus tem me dado a oportunidade de andar em vários segmentos com várias pessoas, e quando nós começamos a fazer a primeira Fermata que a gente participou, eu não conseguia entender como a gente conseguia levar um casal de pastores para um sítio, para uma pousada, para o melhor hotel da cidade, para comer a melhor comida, de graça. Eu falei, como é que isso é possível? E aí, quando eu conheci o mantenedor, o empresário, que era um meieiro, não tinha terra, ele era meieiro de terra. Hoje o homem é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. O cara tem 5 aviões. Esse cara, ele banca esse evento 2, 3, 4 por mês. Nós já fizemos, num mês, 8 fermatas. Ele banca 200 missionários fora do Brasil. Ele tem um camarada só para pagar pastor e missionário. E quando eu falando com ele, eu falei assim, rapaz, como você faz isso? Ele falou, pastor, um dia eu entendi que eu era mordomo. Tudo é do Senhor e eu só estou cuidando para ele. O mordomo fiel come o melhor da mesa do Senhor. Ali eu falei, meu Deus, eu como pastor agora eu entendi isso. O mordomo fiel come o melhor da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é próspera. E tem gente que não consegue comer a mesa, porque não é fiel. Queridos, quando a gente está falando de fidelidade, eu não estou aqui na apelação de dinheiro, porque a igreja, vocês conhecem a igreja. Aqui a gente não faz apelação. Mas eu quero que você seja próspero. Eu quero que você seja abençoado. Mas se você não entender o reino como uma prioridade na sua vida e começar a... O que sobra eu vou dar para Deus. Eu fui pastor de uma igreja, quando eu cheguei nessa igreja, lá em Cachoeiro, e tinha uma sala de doação, já contei isso aqui, tinha uma TV a válvula, arroz de terceira, feijão brocado, fubá com broca, estava tudo lá. Aí eu falei, mas o que é isso? Depósito de lixo? Não, pastor, o pessoal que dá para o celeiro do amor. Eu do amor? TV a válvula. Gente, aí eu botei tudo lá na frente da igreja. Aí eu preguei sobre isso. Falei assim, aquilo que você está dando, porque a Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, com a mesma medida você será medido. Eu falei assim, eu não sei quem trouxe essa televisão aqui não, mas a sua televisão que você comprou e botou no lugar dessa aqui, com certeza está dando problema. No final do culto, a irmã me procurou, pastor, foi eu que dei essa televisão. Eu comprei uma nova, vive na assistência técnica. Eu falei assim, pois é, minha irmã, para Deus tem que ser o melhor. Esse é princípio, busca primeiro para Deus, e depois o quê? Todas as demais coisas serão acrescentada. Gente, não sou eu, não é o pastor que está trazendo esse ensinamento, é a Bíblia. Você não concorda, rasga a Bíblia.
Mas é a palavra que está dizendo, se você priorizar o reino de Deus na sua vida. Olha, você lembra da igreja quando você está orando? Dos pastores da igreja quando você está orando? Ou você só ora para pedir para você? A igreja tem que ser alvo das nossas orações. Você serve na igreja? Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz, versículo 3 e 5, nada se faça por contenda ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um para as suas próprias coisas, mas cada um também para as coisas dos outros. Que haja em vós o mesmo sentimento também que houve também em Cristo Jesus. Olha, o que acontece? Na igreja nós cuidamos uns dos outros. O irmão está faltando, liga para ele, manda mensagem. O papel é do pastor. Não, meu irmão, o papel é de todo mundo. A palavra diz aqui que nós temos que fazer isso, ou seja, nós temos que cuidar um dos outros. Tem que haver esse sentimento de pastoreio mútuo. Você sabia que tem uma irmã da igreja internada lá em Linhares? A irmã Nildeia está internada. Deu dengue, complicou, só tinha vaga em Linhares. Está lá. Temos que orar por essas pessoas, procurar saber como é que você está, minha irmã. Precisa de alguma coisa? Graças a Deus tem gente da igreja que foi lá para cuidar dela. É assim que a igreja tem que operar. É no relacionamento onde cuidamos do outro. O irmão está errando, exorta ele. Ninguém gosta de ser exortado. Sabia disso? E quem gosta aqui que chama a sua atenção? Quem gosta? Ninguém. Mas quando você chamar e o irmão ficar chateado, ora com ele. Ô, meu irmão, te amo. Vamos orar. Você vai ver que muda a diferença. Buscar o reino em primeiro lugar significa exaltar a igreja que Jesus construiu. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todos os séculos, para todo o sempre. Amém. Gente, nós temos que falar bem da igreja. Fala bem da igreja. Não fala mal da igreja, não. Estou falando não só da que você está aqui, mas de todas. O diabo é que tem que falar mal. É ele que fala mal da igreja. Mas a igreja você fala bem. Fala bem da igreja. Elogia a igreja. Ah, pastor, mas eu vou elogiar. Não, elogia porque Jesus é o cabeça da igreja. Se você fala mal da igreja, está falando mal dele. Agora, tem pessoas dando problema na igreja. Jesus vai cuidar dela. Jesus cuida, meu irmão. E dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Porque a justiça, quando Jesus ele completa, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não uma justiça própria. Filipenses 3:9 diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Romanos 10:3, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Tito 3:4 e 5, mas depois disso se manifestou a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Olha, Deus é juiz. Alguém fez algo com você? Entrega para ele. Eu faço isso. E Deus cuida. No tempo certo, na hora certa, Deus cuida. Deus resolve. Mas pastor, você não fica chateado? Meu irmão, a justiça é de Deus. Às vezes nós vamos falhar na dosagem. Na dosagem da justiça você falha. Agora, quando Deus age, Ele age da forma certa. A justiça, ela vem da palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, 172, ele diz, a minha língua falará da tua palavra, porque todos os teus mandamentos são justiça. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, aí ele completa dizendo, é instrução na justiça. Ou seja, Deus quer que eu e você vivamos pela sua justiça, pela justiça de Deus. Aí, depois que nós buscamos o reino e buscamos a justiça de Deus, deixamos Ele trabalhar, há uma promessa. É aí que entra.
O segredo para quem prospera sobre essa terra. Ele diz o seguinte: todas as demais coisas, nesse contexto todo que Jesus ele está ensinando, ele fala sobre as vicissitudes, as necessidades da vida. Você tem necessidade? Todo mundo tem, né? Saúde, necessidade de comida, necessidade de roupa, necessidade no casamento, necessidade com os filhos. Todas as necessidades, porque Jesus aqui ele não enumera apenas algumas, mas são tantas as necessidades do homem que ele já estava pensando em nós. Um carro, uma casa, ele já estava pensando em nós. Aí ele diz: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repita comigo: todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora fala para quem está do seu lado, para ela entender isso. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Não sou eu que estou prometendo. É o próprio Jesus que morreu na cruz e que tudo o que ele disse se cumpriu. Todas as promessas que estão na Bíblia se cumpriram. E ele está dizendo: busca primeiro o reino, espera na justiça de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Meu irmão, Jesus está falando num contexto de pessoas ansiosas, preocupadas. A conta que vence amanhã, pastor, você não sabe como é que eu vou pagar. Busca o reino e a justiça, e ele vai acrescentar. Mas pastor, meu filho está assim, está perdido, a minha filha está assim, meu marido está assim, estou com esse problema. Meu irmão, busca a justiça. Busca o reino. A promessa de Deus é, queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Procura onde está a habitação. Às vezes nós estamos procurando, nós não estamos na habitação, você está andando num lugar que não é o lugar seguro, que não é a habitação, que não é a sombra dele. Aí você não acha paz. Você está procurando no psicólogo, no psiquiatra, na outra pessoa. Mas quando você entra debaixo das asas do nosso Deus, nós descansamos. Pastor, é difícil. Lógico que é, gente. Nós vivemos num mundo de imediatismo, num mundo onde as pessoas dizem o seguinte: olha, faz isso, e algumas igrejas até exploram isso, né? Entra na campanha tal, dá isso de oferta, joga na fogueira, passa o sal grosso. Nós não precisamos de mandingas. O texto é claro, a promessa é clara. Busca o reino, busca a vontade de Deus e a justiça, e o resto ele vai fazer. Sabia disso? Vai vir um casamento, vai vir filho, vai vir família. Eu aprendi isso, eu aprendi a descansar no Senhor. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas você não... Gente, Deus está no controle. Ele continua sentado no trono, porque o dia que ele levantar, o negócio vai pegar. Ele está sentado, descansando no trono. Por que ele está descansando? Porque ele governa. Ele é rei. Ele tem os anjos para servir, ele tem a majestade. Jesus está em todo lugar, mas ele só opera com poder na igreja. Aprenda isso. Fora, ele não opera. Não tem como ele operar lá fora, porque ele opera dentro do corpo dele, que é a igreja, que é o reino. É dentro do reino que nós encontramos descanso e abundância. É dentro do reino que você tem paz. Que coisa, né? Está tudo ruim lá fora, igual a arca. Dilúvio, encheu tudo d'água, mas dentro da arca estava todo mundo vivo. Assim é um reino. A coisa está feia lá fora, mas aqui dentro do reino nós descansamos no Senhor, porque sabemos quem Ele é. Olha, as promessas de Deus, elas são seguras. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Romanos 4:20 e 21, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que o que havia prometido, ele também era capaz de cumprir. Olha,
Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz: em nada andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, deixem os seus pedidos serem conhecidos por Deus. Mas a promessa, para a gente caminhar para a ceia, ela está condicionada à nossa obediência. A promessa não está condicionada a você dar dinheiro na igreja. Pastor, se eu der o dízimo, se eu der todo o dinheiro, meu irmão, todo o dinheiro é do Senhor. É. E até hoje eu não deixei de fazer nada na igreja por questão de dinheiro. Não sei nem quanto a igreja arrecada. Os tesoureiros ficam doidos. Mas tudo que Deus manda fazer, a gente faz. Porque eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Eu sei. Gente, no início, quando eu e Vanusa, a gente abriu mão, no início do ministério, do trabalho secular, a gente teve uma experiência de um tempo só vivendo da obra, e eu tinha um carro, aquele carro, eu vi o poder de Deus naquele carro. Era um tipo. Alguém já viu um tipo? Era tipo assim, era um carro, né? E era um carro interessante, né? O diabo se manifestava. E eu não sei por quê. Um dia eu saí, fui fazer visita, parei o carro, virei a chave, não acendia nada. Meu Deus, tinha um compromisso, o que eu faço agora? E estou ali, aí na hora veio aquele espírito de ousadia, botei a mão, assim, no nome de Jesus você vai pegar agora. Aí virei a chave, o carro pegou, falei assim, glória a Deus. Várias vezes, gente, combustível, o carro andava no sopro. Falei, rapaz, carro da fé. Deus sempre supriu. Quantas vezes, gente? A despensa, Deus enchia a despensa. Assumiu uma igreja que tinha dinheiro em caixa. Eu falei assim, não, igreja não pode ter dinheiro em caixa. Igreja não é banco. Que Deus ponha para investir. Em 1 ano e 10 meses eu abri 3 congregações, comprei terreno, comecei a construir outra, fiz não sei o quê. Aí o tesoureiro falou, pastor, você acabou com o dinheiro da igreja. Eu falei assim, meu irmão, o dinheiro é do Senhor, não é da igreja, não é daqui não. Se a gente guardar, ele não vai dar mais. E foi o seguinte, se faltar, você não precisa me pagar. Nunca faltou. Porque Deus é fiel com a obra dele. Ele é fiel, ele cumpre as promessas que ele prometeu. Lá em Levíticos 23, há uma promessa, se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então vos darei chuva no devido tempo, e a terra dará sua novidade, e as árvores do campo darão os seus frutos. Queridos, se você conhece o Deus que você serve, nada vai faltar. Nada vai faltar. Feche os seus olhos. Talvez você aceitou Jesus, mas você se afastou desse princípio, né? O reino não é a sua prioridade. O reino se tornou segundo. Seu trabalho, seus afazeres, sua família. E quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, as coisas começam a dar errado. Talvez você está vivendo esse tempo agora de coisas que não estão dando certo, porque você inverteu a ordem de prioridade. Quando nós invertemos a ordem de prioridade, as coisas começam a dar errado. Quando a família vem antes de Deus, quando o trabalho vem antes de Deus, quando tudo vem antes do reino, as coisas começam a dar errado. Agora, quando nós entendemos que a igreja não tira férias, gente. Jesus não tirou férias, o mundo está indo para o inferno. Nós não podemos tirar férias. É por isso que aqui na igreja, no domingo, a pastorada, nós estamos pegando firme aí. A igreja não tira férias. O diabo não tira. Aí nós vamos tirar. É igual carnaval. A igreja vai se retirar. Meu irmão, a igreja tem que estar em intercessão. O diabo se levanta, mas a igreja, ela se levanta para arrebentar com a porta do inferno. Quem vai mudar o Brasil não é político. Quem vai mudar o Brasil não é direita, não é esquerda. É a igreja. Só a igreja transforma o lugar onde ela está. Só a igreja pode mudar esse bairro. Só a igreja pode mudar este estado. E aí nós olhamos e falamos, pastor, mas tem tanta igreja. Meu irmão, tem muita igreja.
mas buscando o reino e a justiça. São poucos, porque a grande maioria está buscando o seu reino. É o reino da minha família, é o luxo do meu carro, é o meu. Mas o reino é a glória de Deus, é que Ele seja glorificado, é que a igreja ela existe para a glória de Deus, meu irmão. E Deus vai ser glorificado como? Quando a sua casa é abençoada, o reino é glorificado, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando na nossa casa tem milagre. As pessoas olham e falam, aquela casa tem a presença de Deus. O reino de Deus é glorificado quando dentro da nossa família as pessoas olham e veem paz. O reino é glorificado. O reino, ele só é reino se ele tiver poder. E nós só seremos cristãos verdadeiros se nós formos sal e luz. O que adianta luz escondida? Meu irmão, você foi chamado para brilhar no seu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, eu vejo algo diferente em você. Você foi chamado para brilhar na escola, na faculdade. As pessoas têm que olhar para você e falar o seguinte, você é diferente, o que que você tem? Você foi chamado para temperar. As pessoas estão com linguagens impróprias. Vivemos um mundo hoje onde uma geração inteira não sabe nem o sexo que tem. As pessoas estão em dúvida. E nós somos ali o sal para dizer, para temperar, para dar sabor, para dizer o que é. Nós somos a igreja. Nós não somos uma obra social. Nós não somos uma organização como a maçonaria, como o Lions, como tanta coisa. Nós somos a igreja. Nós somos o reino estabelecido na terra. Nós somos o poder de Deus nesse lugar. Se não se manifestar o poder de Deus, nós não somos nada. Nós somos inertes, não fazemos diferença. Se não está havendo transformação, a igreja ela não está existindo. Se a igreja não está sacudindo a sociedade, se ela não está sendo caluniada pelo inferno, ela não é igreja. Queridos, nós temos que incomodar. O sal incomoda. O sal, quando está ali no meio do feijão e ele começa a ser mexido, ele começa a mudar o sabor, ele começa a mudar. A luz ofusca as trevas. O reino vem para impactar. E nós somos o reino, nós somos a igreja. Nada pode parar a igreja. O inferno é que muda. É a porta do inferno que é quebrada. E meu irmão, o diabo está cansado de botar cadeado ali naquela porta, porque nós temos quebrado direto a porta do inferno. Nós temos resgatado pessoas. Nós temos resgatado pessoas em vários municípios desse estado onde a sua igreja está presente. Da Bahia, onde a sua igreja está presente. Lá na África, onde nós temos mandado ofertas para a igreja. Nós temos saqueado o inferno. Agora você tem que ser igreja na sua casa. Você tem que ser igreja na sua família. Você não pode se conformar com os seus parentes indo para o inferno. Você não pode aceitar que as coisas continuem do jeito que está. Você tem que mudar o que está acontecendo ali. Porque se você não mudar, você não é igreja. Nós fomos chamados para incomodar. A igreja primitiva era conhecida como aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Queridos, o mundo foi dividido antes e depois. Até a igreja aparecer, o mundo, depois que a igreja começou, é outro mundo. A igreja muda a data, a igreja muda tudo. Quantos países foram transformados pela igreja? Mas igreja é só a igreja lá fora. Não é aqui no domingo, não é aqui, igreja é lá fora. O reino é lá fora. O reino é muito maior do que eu e você. Nós somos chamados para impactar esse mundo. E se você tem andado apagado, é hora de você colocar o reino como prioridade. Prioridade número 1 na sua vida é o reino. Eu vou fazer parte do reino, eu vou impactar o reino. Eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Talvez você se afastou, tentou ser igreja em casa. Não existe igreja em casa. Não existe esse negócio de igreja online.
Igreja é igreja quando se reúne, igreja é igreja quando tem problema. E tem muita gente indo para o inferno achando que pode assistir culto online, frequentar um culto de vez em quando. Ah, pastor, estou num ambiente seguro, aqui estou tranquilo. Meu irmão, se você não entra aqui, não é incomodado, isso não é igreja. Porque nós somos confrontados com o nosso orgulho, somos confrontados com a palavra. Se eu pregar e você sair daqui achando que a segunda-feira vai ser muito boa, o sermão não valeu de nada. Você tem que ser confrontado com a palavra, com a verdade, para ser transformado. É isso que Jesus fazia. É isso que a igreja faz. Porque eu quero que você, quando eu chegar no céu, eu quero te encontrar lá, meu irmão. Amém? Vocês vão estar, pastor, você demorou, hein? Eu tenho muita coisa para fazer ainda, né? Mas, meu irmão, é a igreja. Nós somos a igreja. Não se incomode de incomodar. Não se incomode. Pode ter certeza, tem pessoas que você vai incomodar que estão querendo ser incomodadas. E o Espírito Santo vai te incomodar para incomodar alguém. Se preocupe com isso. Aí vai, pastor, tem pessoas que eu queria levar na igreja, mas que eu queria levar numa igreja mais chique. Meu irmão, o evangelho nunca foi luxo. O evangelho sempre foi uma toalha, serviço. O evangelho é servir, não é ser visto. É lavar os pés. Isso é o evangelho. Lugar onde você vai para ter sala VIP, isso não é igreja. Igreja não pode ter sala VIP. Igreja não é onde tem pessoa que senta na frente porque tem dinheiro. Igreja não é isso. Igreja é onde está todo mundo junto. O rico, o pobre, o doente, o são. Está todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo barco. Isso é igreja. Na arca não tinha lugar privilegiado para animal nenhum. Estava todo mundo ali. Assim é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Eu quero orar. Talvez você se afastou da igreja. Talvez você ainda não entrou no corpo de Cristo. E nessa noite quero te convidar a assumir um compromisso não comigo, mas com o Senhor. Feche os seus olhos e fala com Ele agora: Jesus, eu vou ser a igreja, vou fazer parte do reino, eu vou buscar o Senhor como prioridade. A partir de hoje o Senhor é prioridade zero na minha vida. Antes de tudo vem o Senhor e a tua vontade, depois vão vir as outras coisas. Pai, nós agora como corpo do Senhor e igreja, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e dizer que o Senhor é prioridade. A prioridade não é o lazer, não é o esporte, a prioridade não é um filme, a prioridade não é o conforto da sala, a prioridade é fazer a tua vontade, a prioridade é congregar como corpo do Senhor. E ó Pai, nós queremos assumir um compromisso de fazermos parte do teu reino, buscar o teu reino como prioridade. E nós cremos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, porque o Senhor é fiel. Oramos no teu nome, Jesus. Amém.